Salve, ci siamo? Ci siamo. Bravissimi. No, tutte siete bravissime. Sì, guarda, che silenzio. Adesso aspettiamo il via della regia per la online streaming, allora è tutto benissimo. Allora, benvenuti, benvenute, benvenuto caro Don Stefano, carissima Madre Chiara Cassola, carissimi membri della famiglia salesiana presenti e tutti quelli che si trovano in questo momento anche online con noi. Guardate che bello che è la diretta adesso, che ci possiamo stare con tutto il mondo qua presenti. Insieme, come famiglia salesiana, vogliamo ringraziare a Don Stefano, vicario generale, per il dono della strenna, che ci invita a guardare nella stessa direzione, seguendo i passi di Don Bosco e delle origini del nostro carisma, verso i bisogni dei giovani e della società odierna, che grida pace, speranza e non più guerra. Siamo chiamati come famiglia a donarci e a costruire lì dove siamo la pace. Prima di iniziare, invochiamo lo Spirito affinché quest'anno faccia crescere in noi la preghiera per la pace, per una umanità pacifica. Invochiamo il dono della pace, lo shalom biblico, che racchiude tutti gli altri doni e trova compimenti solo nella speranza. Trattata dall'esperienza, pellegrino dei giovani, la strenna 2025 è rivolta a tutti noi
scuola dell'uomo imposta tempi di grazia, salito da due importanti eventi, la vita della classe e per quella della nostra famiglia. Il giubileo della speranza nel 2025 è la ricorrenza del 150 anniversario della prima apparizione missionaria della Celestana e dopo della fama della Vergine Croce, data dal nostro fondatore Don Bosco, da Sargentini, Uruguay ed altri paesi del continente americano. Vejamos com atenção o vídeo da estreia de 2025. Ser forte. Deixa o teu coração renovar-se. Ser forte. Espera no Senhor. Ser forte. Deixa o teu coração renovar-se e espera no Senhor. Onde o presente faz rumor, é aí que a nossa esperança deve manifestar-se. Mas como se pode fazer isso? O que pensamos quando iniciamos um caminho? O que esperamos? Abramos uma porta. Começa o nosso caminho. Quando nos colocamos em caminho, sabemos que nunca mais seremos os mesmos de quando começamos. Os caminhos nos mudam, sejam eles quais forem. Há 150 anos, os primeiros missionários de Dom Bosco partiram para a Patagônia. A cada 25 anos, peregrinos de todo o mundo partem para viver o jubileu. Este ano, esses dois caminhos se encontram, se entrelaçam, caminham juntos. Uma coincidência providencial, uma delicadeza de Deus para nossas vidas. Então, comecemos a caminhar. Sim, mas para onde ir? Diferente. Eu gostaria de ser diferente. Eu sempre quis ser diferente. Mas nunca o fui. Fui sempre o mesmo, igual a todos os outros, igual àqueles que não queriam que eu fosse diferente.
Ser diferente é outra coisa. E eu gostaria de ter sido diferente quando pisei sobre a dignidade do Jorge. Porque não sei por que eu fiz. E isso é o pior. Eu gostaria de ter estendido a mão, de ajudar, de acariciar, de enxugar aquela lágrima, de rir e não de zombar. Porque isso sim é ser diferente. Ok, vou à Porta Santa, e daí? O padre disse que é importante, que vou me sentir diferente depois. Mas por quê? E diferente do quê? Diferente de quem? Sou jovem, e então devo sorrir para todos. Não tenho que me preocupar porque tenho a vida inteira pela frente? E daí? Ouvimos muitas vezes a palavra esperança. Você é um jovem com belas esperanças. Tem uma vida pela frente para esperar. A esperança é a última que morre. Na verdade, poderíamos dizer, e daí? Qual dessas frases poderia ajudar-me? A esperança não é a certeza de que algo dará certo. Não importa o que aconteça, não é algo que elimina as nossas preocupações. É a certeza de que algo tem significado além do seu resultado. Ter esperança significa fazer algo porque faz sentido. Por exemplo, faz sentido tentar mudar. Faz sentido caminhar para ser feliz, para ser fiel a si mesmo. Felizes. Quando foi o último dia em que fomos felizes? Talvez no casamento. Sim, no casamento. Todos estão sempre felizes no casamento. Mas como se faz para ser feliz assim? Esse não é o som da felicidade. É o som da ansiedade. A ansiedade de construir um futuro aqui. A ansiedade de criar os nossos filhos aqui. A ansiedade de viver. E o amor não é suficiente quando a ansiedade assume o controle. Sim, eu amo. Casei-me com ele porque eu amo. Porque ele me faz feliz. Mas tenho medo. Tenho medo de tudo. Não se vive com a ansiedade de perder a pessoa que você ama. Aqui não se vislumbra a esperança. A esperança não pode ser tocada, não pode ser vista, não está sob nossos sentidos. Ela vive no profundo de nós mesmos e não depende do mundo exterior e dos seus acontecimentos. É fácil perdê-la nos meandros da vida, justamente porque a realidade às vezes é muito diferente da nossa visão humana. Mas a realidade, o presente, é sempre portador de futuro. É apenas por meio dessa vida que se realiza a promessa de Deus para nós, a vida eterna. Continuamos a dar-lhe crédito, porque a esperança é profética. Ela nos faz acreditar e vai além dos horizontes meramente humanos. E é somente na fé que podemos nos concentrar em algo novo, vendo o que ainda não existe, o já e o ainda não. Aqui, as coisas nunca vão bem. Seremos obrigados a ir embora?
Eu não quero ir embora. Você gostaria de abandonar a sua casa? Gostaria de deixar a sua terra, a sua mãe, o seu pai, os seus amigos, as ruas que percorreu desde a infância? Sim? Você gostaria de fazer isso? Bem, talvez porque você não precise fazer isso. Porque tenho certeza de que se alguém lhe dissesse que você não poderia viver onde nasceu, você ficaria tão desesperado quanto eu. Esse não é o futuro que esperávamos. Does the future exist? O futuro existe? Olho para eles e espero que sim. Quantas coisas poderiam fazer? Quantos lugares poderiam ver? Quem sabe, algum deles vai querer ser médico, como eu gostaria de ter sido. Esperança é apostar no futuro, é investir a própria vida no futuro. Sem esperança não há mudança, não há amanhã. Há apenas um presente feito, às vezes, de pessimismo sombrio. E sim, eu sei, você, eu, todos nós já fizemos experiências de morte, de destruição, de sofrimento, de dor. E por isso é difícil apostar no futuro. Mas a esperança não depende apenas das experiências que nos cercam. Lembremos-nos que aquele que espera aposta no que poderia ser. E age sempre. Para o bem ou para o mal. Cometemos erros e começando de novo. I am a mother. Você é mãe. I cannot afford to make Não lhe é permitido errar. No entanto, não nasci mãe. Nasci filha. 8ª filha. Uma filha que cresceu. Depois de mim, outros 4. Como fez para sobreviver? Já me perguntei isso. Por que eu sim e outros não? Quem escolhe quem vive e quem não? Eu me tornei mãe. Quem lhe ensina a ser mãe? Ninguém a ajuda, ninguém a acompanha. Mas eu continuo a caminhar com eles e para eles, para que amanhã possam caminhar sozinhos, no caminho que escolherem, para eles e para os seus filhos. É isso, não deixe de esperar. Não pare de buscar soluções, novas metas, novos rumos, caminhos que você não conhece. E não acredite que não conseguirá, pois é a esperança que lhe dará forças. É isso que o cristão faz, e esse é o sentido do seu caminho. Depois me pergunto por que sou cristão, por que creio em Deus. Que sentido tem isso para mim? O cristão é feliz e testemunha essa felicidade. Não importa o que aconteça ao seu redor, porque ele tem esse sentimento dentro de si, e é Cristo. É Ele quem alimenta e constrói a vida cotidiana conosco, mesmo quando ficamos com raiva, quando nos sentimos cansados, sobrecarregados, quando tudo parece perdido. Ele nos dá serenidade apesar de tudo. Ele anima a esperança em nosso coração. Mas atenção! Ter esperança não significa iludir-se, apostando em situações e ideais irrealizáveis. O cristão não é um sonhador qualquer, um otimista que vive tudo com atitude positiva, recusando-se a ver os aspectos negativos, como se a vontade de pensar positivamente fosse suficiente para ser feliz. Se fosse esse o caso, seríamos os únicos artífices da nossa felicidade. Mas não, a felicidade nos vem do encontro com Cristo, de estar com Ele. A fé é um encontro pessoal. Por isso, somos cristãos.
Não consigo desligar a mente. Tenho o mesmo fluxo de movimentos na cabeça. Ação após ação, sempre a mesma coisa. E ai de você se errar o ritmo, nem se fosse uma dança. Não era esse o ritmo que eu queria manter. Não era essa a dança que eu gostaria de dançar. Podiam ser os passos de uma dança no palco. Podiam ser as estrofes de um canto solo. Eu sonhava com uma vida assim. Uma vida como um musical. Sonhava em cantar e dançar como fazia quando era criança. Em vez disso, estou no frio esperando um ônibus à noite, apenas com 5 movimentos na cabeça, que repito a cada 20 segundos. Será que algum dia terei a coragem de deixar tudo para trás e seguir os meus sonhos? Coragem e esperança são companheiras de viagem. Não há esperança sem coragem. E a coragem vem do fato de termos o mesmo olhar de Cristo, capaz de enxergar soluções, mesmo onde o padrão tóxico sempre se repete, onde nos machuca por dentro, onde um círculo vicioso não pode ser quebrado, onde não se rompe a corrente de exploração social, onde parece não haver saída. Coragem e esperança. Sempre avante, diria Dom Bosco. Quanto é salesiana essa atitude. Se necessita pouco para desanimar-se. Não é preciso muito para abater-se. E é nas dificuldades que o salesiano deve acompanhar. Cheguei aqui há 20 anos. Aqui eu vi Dom Bosco em meio aos sorrisos. No meio da gritaria, pareceu-me ouvir os jovens do primeiro oratório. Vi Mamãe Margarida nas carícias das mães. Fui acolhido, ouvido, falei e tentei entender a sociedade, a vida cotidiana, as dificuldades. Minha primeira tarefa foi estar ali, estar ao lado, compartilhar, tentar preencher a solidão e criar um grupo para enfrentar os desafios. Mas como se vencem os desafios de todos os dias? Eu gostaria de reunir as famílias divididas pela busca de um futuro. Espero Todavía ainda espero neste este sonho. sueño. A esperança é um dom, e como tal deve ser transmitida a todos que encontramos ao longo do nosso caminho. Depois de 150 anos, desde a primeira expedição missionária, hoje são milhares os salesianos em terras de missão em todos os continentes. Lá, eles continuam a proclamar a Boa Nova, o Evangelho de Jesus e do seu Evangelho, porque todos nós somos chamados a dar razão da esperança que há em nós, como São Pedro nos lembra em seus escritos. Se buscássemos respostas humanas desconectadas da fé, agindo como se fôssemos os únicos responsáveis pelo que estamos a fazer, não chegaríamos a lugar algum. Não conseguiríamos viver entre sofrimentos, desespero, fome, morte, crianças soldados, mulheres exploradas, estupradas e abandonadas. É ali que devemos levar a esperança de Cristo. A única que também nos dá forças para continuar. Tudo isso exige a coragem de sermos nós mesmos, de reconhecermos a nossa identidade no dom de Deus e de investirmos as energias numa responsabilidade precisa.
conscientes de que aquilo que nos foi confiado não é nosso. Estamos trabalhando pelo reino de Deus. Coragem e paciência. Façam aquilo que puderem. Deus fará o que nós não podemos fazer. Esse é um dos conselhos que Dom Bosco deixou aos seus primeiros missionários. E agora, como naquele tempo, ele nos ajuda a viver a esperança. Mas não é só isso. Dom Bosco também nos oferece um itinerário de vida para viver a esperança. E ele o faz no sonho dos 10 diamantes. A esperança, juntamente com a profundidade da contemplação, a alegria da vocação, o entusiasmo e o otimismo que somente a fé pode nutrir, infunde no salesiano a coragem da iniciativa. Coragem, no entanto, que exige paciência. A paciência é necessária para trabalhar pelo reino de Deus. Uma virtude tão rara em nossa época, mas tão importante. Tudo na vida precisa de tempo para crescer, e o tempo conserva a esperança. Como o lavrador que planta e sabe esperar pelo crescimento e pelos frutos da semente. Também nós devemos plantar, esperar e agir. É nessa espera cheia de ação que a esperança floresce. Ter esperança é saber esperar. Ter esperança é ter paciência. Ter esperança é desenvolver a capacidade de amparar e dar suporte a todas as circunstâncias que a vida nos traz. Pero ¿cuál es esta esperanza? Dove trovo la forza? What can I cling to? كيف بدي أعمل؟ Come faccio ad andare avanti? وين بدي الاقي مساعدة؟ إذا هذا مش حواليا، إذا هذا مش تفاؤل، شو بيكون يعني؟ ¿De dónde viene esta esperanza? A esperança é Cristo. Ele é o centro da nossa vida e da vida do mundo. Ninguém pode separar-nos de Cristo, pois é nele que queremos e devemos permanecer agarrados, ancorados. Cristo é a âncora da esperança que na cruz carrega os sofrimentos e as feridas da humanidade para levá-los ao Pai. Mas como se pode caminhar ancorados quando se está preocupado com um filho que não consegue encontrar emprego, com uma amiga que não consegue engravidar, com uma pessoa que acabou de se divorciar e não sabe como seguir em frente, com aquele jovem viciado no jogo, com alguém que bebe e não consegue parar, com o vizinho que tirou a própria vida, com as crianças que perderam a mãe? A esperança não é um salto para o alto. Não se propõe a subir num foguete que decola do chão e voa para o espaço, deixando no chão a terra, a poeira do caminho. Nem nos deixa no barco, à deriva do meio do mar. A âncora pesa, prende e olha para você. E se você está nessa condição, quer sair dela, não esmagado por ela. Deus nos fez uma promessa e pretende cumpri-la. É por isso que Ele nos deu Cristo, nossa âncora de salvação, para que possamos permanecer fixos na eternidade, mesmo enquanto vivemos o nosso tempo, atravessando o mar dos nossos dias, com todas as ondas que surgirão. Olhando para o céu e com os pés firmes plantados no chão. E a viagem é longa, arriscada, às vezes bela e agradável. Você descobre terras inexploradas, panoramas, amanheceres, entardeceres. Você relaxa na calmaria do mar e preocupa-se na tempestade,
continue sempre em frente e você deixará uma trilha atrás de si, um caminho repleto de muitas, muitas etapas. Cristo fixa o homem em Deus e nos dá a esperança de que precisamos, de que o mundo precisa. Isso nos torna peregrinos, nos coloca em movimento e nos faz caminhar. A esperança não engana. Não porque não engana, mas porque é Cristo. Ser forte. Espera no Senhor. Ser forte. Deixa o teu coração renovar-se e espera no Senhor.
Bem, esse belíssimo vídeo nos introduziu muito bem no tema da estreia. Então, Stefano nos deu um belíssimo texto que nos ajudou a aprofundir a esperança salesiana. Aqui conosco está a Flamínia, uma aluna do 4º ano do ensino médio, liceu clássico de Via Dalmácia, e Antônio, que é um jovem que trabalha já em uma rádio. Bem, os convido para se sentar juntamente com o Dom Stefano para poder aprofundir o tema da estreia de 2025. Boa noite a todos, boa noite, Dom Stefano. Estamos aqui no final desse ano, há poucos dias do início do ano jubilar, a falar de esperança, a falar de caminho, e vimos e escutamos sobre falar de esperança, tantas pessoas, e poderíamos ser nós. E entendemos que a nossa única esperança é Jesus Cristo, a nossa âncora de salvação. Dom Stefano, como se faz para estar ancorado em Cristo? A âncora é um símbolo muito forte, cristianamente falando. Mas nós estamos acostumados a ver a âncora como se fosse uma coisa parada, uma coisa que nos prende à terra. Em vez do Senhor, fala de uma esperança que nos ajuda a caminhar. Obrigado pelas perguntas. Obrigado pela pergunta, porque parecem tantas perguntas em uma só. E eu estou muito emocionado, porque para mim parece o primeiro dia de escola, para mim é a primeira vez que eu devo dizer que essa possibilidade é um privilégio para mim poder participar e acompanhar a família salesiana com esse sentido de dom para esse novo ano que Dom Bosco nos transmitiu. Antônio, você nos fez uma pergunta com 2 elementos de foco. O primeiro, o senso profundo da esperança que volta continuamente, porque o Papa Francisco volta constantemente ao tema da esperança. O temos todos diante dos olhos. Um homem de 88 anos, diante de um portão de bronze, como uma pessoa que não tem força para se levantar, mas a força do gesto de empurrar a porta fala dessa esperança. Fala de que esperança? De que coisa? Fala da esperança. Da esperança que é encontro com Cristo. Porque o sentido profundo desse ano jubilar é o encontro com Cristo. Aqui tem uma coisa que vocês sabem muito melhor que eu. O encontro com Cristo é um encontro pessoal. Falo por mim mesmo. É um encontro pessoal que ou continua crescendo dentro de si, ou apesar de toda vestimentas e práticas religiosas, acabam se apagando. Porque encontro com Cristo te faz livre. O encontro com a esperança, o movimento da esperança, antes de tudo, é de Deus em nossa direção. E depois de nós em direção a Deus.
Normalmente, sem estar atentos, muitas vezes a gente faz o caminho contrário. A gente parte somente de nós mesmos e somos nós que colocamos essa dúvida se cremos ou não cremos. Em vez, o espírito da esperança jubilar é justamente o contrário. Começa dizendo que Deus acredita em nós. Deus tem esperança na humanidade. Deus nos pede que a gente caminhe no sentido da estreia é justamente que nós estejamos ancorados em Deus. Os primeiros cristãos desenhavam uma âncora como sinal desde o início do cristianismo. Nas catacumbas, os primeiros cristãos desenhavam como se fosse esse próximo sinal de estar ancorados em Cristo. É como se fosse uma cruz ao contrário. Nós, na nossa vida, devemos nos ancorar em Cristo. Se a imagem da âncora em um navio parece muito estranha, eu que sou um filho de montanhês, sou acostumado a essa imagem, que quando você deve subir uma montanha, você tem que ancorar para poder subir uma pedra. E se a âncora não estiver bem firme, você perde a vida. E o senso da âncora, como diz o Papa, ou como diz o texto da estreia, é justamente estar ancorado, unido a Cristo. Não separar-se mais de Cristo, porque senão você se perde. Senão você perde a esperança que está dentro de você. Paro aqui, porque senão vão pensar assim, puxa vida, se é assim, é a primeira pergunta, vamos fazer como é que vai ser até o final do ano. Bem, obrigado. O mundo de hoje apresenta um cenário como se fosse um complexo mundo de competição. Uma pessoa bem considerada ou bem considerada somente pelo seu sucesso. Se ele não tem sucesso, um jovem pode entrar em crise, pode chegar até ao suicídio. Muitos jovens vivem em contexto de guerra, mas essa situação vem imposta da situação Os dois diamantes do sonho de Dom Bosco, trabalho e temperança. Que coisa pode dizer aos jovens sem perspectiva de trabalho de futuro? Nesse contexto desmotivado, quais são as esperanças propõem aos jovens e como? Bem, se essas são as duas perguntas, bem, Flamínia, que é o nome da garota, é um nome espetacular. Bem, eu acredito antes de qualquer outra coisa que a primeira coisa é que os jovens devem acreditar em si mesmos. O que você me apresentou com essa série de coisas que são muito verdadeiras. Esses são cenários verdadeiros e reais que vivemos hoje. Como nós vimos na apresentação do vídeo da estreia, acreditar em si mesmo é acreditar em ter a força de poder mudar, porque o Senhor que nos transmite essa força, porque é Ele que acredita em nós antes de nós
nós mesmos, é acreditar em nós mesmos. Acreditar em si mesmo é ser consciente de quem é, de quem somos, de quais são as capacidades que nós temos. Muito antes do que aquilo que fazemos. Quem somos vem antes daquilo que fazemos. As tuas perguntas, Flamínia, reportam justamente a este cenário. De qualificar a pessoa por aquilo que ela faz, pelo sucesso que ele tem. Mas é justamente o contrário que a esperança quer falar. Primeiro aquilo que somos, depois o que fazemos. Bom, essa é o início da energia inicial que deve nos ajudar a viver com esperança. Porque crer em si mesmo é acreditar não só em poder campear, mas também acreditar de poder ter um futuro que você está construindo, que é uma outra coisa no nosso contexto tirado de nós. Como a única coisa que importa é a eficiência e acreditar em nós mesmos e reconhecer naquilo que somos e acreditar naquilo que Deus nos deu é a força, a determinação a determinação de construir um futuro. Não é somente o presente, porque é dentro desta esperança que estão os sonhos, a visão da vida. Quando nós pensamos nos sonhos, como aqueles de Dom Bosco, dois. Um deles eu citei propositalmente, que é o sonho dos diamantes. Outro sonho é o sonho dos 9 anos. Nós chamamos sonhos. Não são, na verdade, sonhos. São visões. São previsões de um futuro, aos quais Dom Bosco é estado muito fiel, porque completando a sua vida na Basílica do Sacro Cuore, em 1887, ele viu todo o seu projeto de vida sonhado aos 9 anos completado. Esse é um tema ainda pior do que o da eficiência. Este mundo nos enche de sonhos que, na verdade, não são sonhos, que depois se tornam pesadelos, porque não são meus, são dos outros. Me iludem sem construir. Vocês podem encontrar muito bem essa reflexão no texto da estreia, e as irmãs e os irmãos conhecem muito bem. Trabalho e temperança estão nas costas, estão nos ombros do ser humano. Trabalho e temperança Trabalho e temperança é na tua vida. Sob a nossa responsabilidade, sim, mas na verdade temperança é uma palavra estranha. Aqueles que são italianos conhecem bem. Temperança é justamente trabalho, e temperança é acreditar em si mesmo e não desistir de construir o teu futuro, a tua alegria, porque antes de tudo o Senhor acredita em você. E fazer com temperança significa fazer
de modo cadenciado até se chegar a um resultado. Isso me tocou muito, esse percurso e preparação individual que pode nos levar a uma conexão pessoal e particular e que nos leva a uma esperança com Cristo. A esperança pode se tornar um ponto de referência para todos nós. Enfim, quais são os pontos que podem A esperança não é uma coisa que eu tenho no bolso. A esperança é Cristo, a esperança é esse encontro pessoal com Cristo. A experiência é uma experiência coletiva, comunitária. Se você pensa na esperança, a capacidade de visão, de esperança, é justamente o fascínio das pessoas. Nós estamos habituados. O fascínio é uma energia, a esperança é uma energia e que não tem idade, que não segue o ciclo do corpo. E você vê nos olhos das pessoas. E a dimensão da esperança, que é uma energia. A esperança se encarna no percurso de vida. Nenhum de nós nasceu para estar sozinho, para viver sozinhos. O nosso ser pessoa é ser um ser em relação. Nós somos feitos para estar com os outros. Somos seres em relações, seres relacionais. E nesse contexto a esperança é contagiosa. E a presença de Cristo, que é a esperança, essa insistência do Papa Francisco sobre esse assunto, eu espero que nos ajude a pensar um mundo que parece estar cada vez mais inclinado e complicado, aquilo que o Papa Francisco tem dito na preparação para o ano jubilar é não nos perdermos e não fixar o nosso olhar neste mundo que parece estar tão complicado. Mas é uma coisa bendita que o Papa Francisco nos ajuda a recordar, nos ajuda a sonhar em uma esperança que é sempre coletiva. Ele vive isso na própria vida e transmite sempre em tudo aquilo que fala. Ele convida a fixar os olhares, a aprender, a recolher a esperança justamente desse olhar de Jesus Cristo e vivê-la em conjunto com os outros. Pensemos nos jovens, que são as nossas bênçãos, para todos nós que somos da família salesiana. Porque sem a família, sem a presença dos jovens, sem a presença da família salesiana, não teria sentido a nossa missão. Vocês professores, vocês pais, vocês que estão no contato mais próximo e direto com os jovens, essas novas gerações são muito sensíveis, mas também muito frágeis. A dimensão da esperança, de acreditar em si mesmos, de crescer em si mesmos, que é sempre um crescimento coletivo, é uma dimensão que dá força, que dá sustento. É uma coisa que nos faz crescer e estar forte em si mesmo. Dom Pascoal Chaves dizia sempre que ele escutava em todos os lugares do mundo a frase de que os jovens são o futuro do mundo.
E ele repetiu em várias vezes, em várias línguas. Não, eles são já o presente do mundo. Nós, nesse ano de 2025, nós da família da família Salesiana, temos esses dois eventos importantes. O ano jubilar, que vai além daquilo que se pode viver somente no ano de 2025, mas vai justamente muito além, juntamente com 150 anos das missões salesianas na América. Justamente neste 150º ano das missões salesianas, para as filhas de Maria Auxiliadoras, justamente no mesmo tempo, Dom Bosco dizia, façam o que vocês podem e Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. Esse foi um convite de acreditar em Deus, de confiar em Deus, que age na nossa vida, não obstante nossas fragilidades e improvidades. O que Dom Bosco diria a nós hoje? As últimas crônicas da vida de Dom Bosco nos dizem que as últimas palavras de Dom Bosco seriam avante, sempre avante, em frente, sempre em frente. Por que que eu parto desse ponto? Porque avante, sempre avante, é a esperança que se concretiza na vida de todos e de cada um, que não tem limite. Assim como dentro de nós não cabe toda a energia e toda a força da esperança, dentro do mundo também não tem limites. Nós podemos crescer sempre mais. A virtude, que é irmã da presença de Dio, que é a presença em tudo, esta esperança nos mete em movimento justamente a caridade. O mecanismo das missões, além da capacidade de Dom Bosco de ter uma visão muito além, a dinâmica das missões, começando dos primeiros missionários, eu devo estar ao lado, devo estar junto ao meu próximo, devo acompanhar o meu próximo. E essa concepção, eu saio da Itália, de 150 anos atrás, que já vivia uma pobreza muito grande, e vou encontrar ao outro, do outro lado do mundo, e me ponho ali para acompanhar essa pessoa. E Dom Bosco mandou na Argentina, não por acaso, e não mandou por acaso. Por que não foi à África? Porque na Argentina havia uma quantidade tremenda de italianos, e justamente pelo conceito de que eu tenho que estar ao lado do meu próximo, eu tenho que estar justamente ao lado, suportando aqueles que são os meus, os próximos. E essa é uma coisa esplêndida, porque esse é o coração de Deus. Ninguém pode estar fora do coração de Deus. E não só isso, a esperança, que é a presença de Deus, sempre uma presença solidária, uma presença coletiva, faz com que todos estejam dentro deste mesmo cenário.
E quem vive esta sensação não pode não pode se acontentar de estar dormindo numa cama tranquilo como se não fosse não. E eu não posso me permitir parar, sabe, avante e sempre avante, até que todos não tenham feito uma experiência religiosa e espiritual com Deus. E justamente Dom Bosco, retomando esta frase, façam o que vocês puderem, o que vocês não puderem Deus fazer, mas devemos nos lembrar, mas devemos fazer aquilo que nós podemos fazer. Reforçamos essa ideia. Devemos fazer. Façam aquilo que vocês puderem fazer. Não só... Porque hoje nós temos muito presente essa ideia de que fazemos um pouco que acaba que cria um buraco, que cria um vazio. E é justamente a nossa ação que ali entra e completa a ação que Deus espera. Uma outra palavra que me tocou foi justamente temperança, que eu vou procurar aprofundir nesse novo ano. Talvez seja démodé porque sumiu e está démodé porque justamente nós estamos vivendo numa sociedade que parece querer tudo imediatamente. E assim, como é que nós podemos fazer? Como é que podemos fazer para educar aos jovens e dizer a eles, neste mundo de tudo e agora, como é que nós podemos educar os jovens numa temperança em caminho de um prêmio, o prêmio do paradiso, o prêmio do paraíso, do céu. Somos já meia hora nessa boa conversa e estamos já dentro do tempo das virtudes heróicas. Antes de tudo, eu sou jovem há muito mais tempo do que os jovens dessa nova geração. Me agrada me agrada muito a imagem de um diamante que é transparente, límpido, cristalino, mas que dependendo de como sofre um golpe pode ser destruído em pequenos pedaços. Por exemplo, nós estamos imersos todos num mundo de comunicação global imenso. Mas depois acabamos nos encontrando muito solitários. Muitas vezes protegemos os jovens de relações humanas para que não se adoeçam, mas os deixamos livres e sem proteção em um mundo onde existe de tudo. Um mundo em que eles veem de tudo, assistem tudo, mas não participam em tudo. E uma das dimensões dessa esperança de acreditar em si mesmo é justamente ponha-se em jogo, participe do jogo, coloque-se no meio deste trabalho. Estar participando deste jogo é a capacidade de resistência e resiliência, que é uma outra palavra difícil. Justamente
viver com persistência, resiliência. É justamente viver e acreditar nessas coisas é o fato de não se deixar levar por aquilo que eu li superficialmente na internet. Acreditar na última informação que eu acabei recebendo. Porém, a dimensão é um pouco mais profunda. Jogar junto é se pôr em meio, sem medo de errar, sem medo de errar. Aliás, errando é que se empana, não tem outro caminho. Só quem faz, erra. Assim, não tenhamos medo de fazer. Não tenhamos medo de colocar em meio ao jogo. Antes, se corremos o risco de errar. Vamos lembrar dos dois velhinhos, vamos descer os dois velhinhos do Muppet Show, que não desciam e não participavam dos eventos ali, só criticavam. Só aqueles que descem à realidade é que têm a oportunidade de cooperar, colaborar e participar. Podem errar, mas é só em meio a todos que nós podemos participar. Tudo isso é dentro do coração de Deus. Permite de ser forte, obviamente entendendo junto a si mesmo, junto aos outros. A primeira forma de se crescer é se tornar humano. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós somos perfeitos, de fato. Se pedimos, não em público, mas se pedimos à nossa esposa, aos confrades, aos irmãos de comunidade, se eu fizesse a pergunta, escuta, eu mudei, toma cuidado que o outro pode te responder, é certo que você mudou. É só assim que se cresce, porque o princípio inicial da esperança é fazer-se humano. E é crescer no sentido de ser cada dia mais humano. Essa é uma coisa que me toca muito. É justamente o fato de crescer como ser humano. Onde a gente vai, onde eu vou, em qualquer lugar do mundo, eu encontro uma humanidade que realmente me deixa estupefato. Esse é o desenho de Deus. La dimensione e non ritorno indietro, perché sennò sono disperati poi. Allora. Mi hanno tolto il microfono. Allora, stavo parlando prima anche della connessione, no? Del confronto che si potrebbe... Estava falando antes dessa conexão, desse confronto que se pode fazer com os outros. Para essas novas gerações, para nós jovens, todavia esse confronto é sempre difícil. Alguns adultos são figuras de referência em crise. Muitos pais são desorientados, professores são desencorajados. Como se faz? Como se faz para acompanhar esses jovens no seu caminho de crescimento? Como colocar na prática essa pedagogia do desenvolvimento tão ensinada no sistema preventivo? Duas coisas estão no coração de Deus. A força do sistema preventivo. Dois elementos do sistema preventivo que são muito fortes são esses. O primeiro é a presença. A presença. Aqui não existe inteligência artificial que possa resolver essa questão.
A presença é o coração da educação. É o coração de uma capacidade de gerar novidade. E isso é fantástico. É justamente esse conceito que podemos viver nesses dias de Natal. Justamente a presença de Deus em meio a nós produz uma novidade. Com mamma imparando un mestiere, con papà, la presenza e il cuore. A presença é o coração de cada aspecto humano, e por sua vez, de relação e de crescimento pessoal. Voi genitori qui presenti lo sapete, io posso averlo studiato e lo pratichiamo come educatori. L'autorevolezza dei genitori è bombardata da tutti i lati, sì, perché questo non succede a caso, ci sono precise scuole di pensiero che mirano alla disgregazione dell'unico elemento sociale che resiste, che è la famiglia. Questo non succede, come direbbero i ragazzi, a muzzo. A força e a presença dos pais hoje sofrem um bombardeio muito grande, e os pais aqui presentes podem falar melhor do que eu. A força da presença dos pais em uma família vem bombardeada de todos os lados, e não gratuitamente, mas está pensada. Há um movimento mundial que quer destruir uma das instituições que mais é capaz de criar a humanidade, que é justamente a família. A presença cria humanidade, e é na presença e na relação pessoal está o único modo de acompanhar o futuro desde agora, desde o presente. Uma dessas situações é justamente o fato de poder ter a capacidade de dar um passo atrás e pedir desculpa. Quindi solo facendo e stando la presenza è fondamentale. A presença é fundamental. Outra coisa fundamental do sistema preventivo de Dom Bosco é dar uma visão da vida. Nella visione della vita c'è il senso. Na visão da vida tem o sentido da vida que cresce, que muda, aquilo que é no sentido cristão, aquilo que a gente entende como vocação, uma coisa que hoje pode se tornar incompreensível, mas é também uma capacidade de dar as ferramentas para que esta pessoa consiga enxergar o sentido da vida, que não termina com a morte. E esse é um outro nível também esplêndido. Su tutti i muri. La fine del film non è la morte. E come credenti fermarsi prima. E como fiéis, parar antes compromete uma porção de coisas. Assim que temos que olhar sempre muito à frente. Obrigado, Dom Stefano, por ter respondido às nossas perguntas. Não sei se temos alguma pergunta para... Siccome non siamo ancora disperati, diamo la possibilità di qualche altra Como não estamos ainda desesperados, temos a possibilidade de abrir para alguma pergunta espontânea. Não é uma pergunta propriamente dito, mas alguma coisa sobre aquilo que o senhor acabou de falar. Eu gostaria de condividir um pensamento que me veio esses dias lendo a Estreia. Justamente, com frequência, nós estamos vivendo um mundo em que nos colocamos aqui numa condição de expectativa. Vejamos como vai ser. Como se fosse somente
como se fosse somente uma responsabilidade externa. Em vez, esse texto tem me ajudado a pensar que ter esperança é justamente nos empurrar a participar da história. E quando temos fé em Deus, nós somos portadores de... Se fai un passaggio che riguardi poi anche e soprattutto l'aspetto della famiglia se faz a dinâmica da dimensão da força, l'energia della speranza che si incarna nella unità. A dinâmica da força da energia que se encarna na humanidade é justamente se colocar no jogo. Toda vez que nós ficamos ali parados na janela, só olhando e não participamos vivendo, nós não vivemos. A gente sobrevive, mas não participa e não vive o evento. A condição de viver essa esperança é colocar-se em meio a tudo e o Senhor cuidará de tudo. accorgono che ci stai mettendo del tuo, sanno anche capire tutti i tuoi limiti. E quando você vive desse jeito, as pessoas que estão ao teu redor e reconhecem que você está dando tudo de si, justamente vão perceber que você está colocando a sua vida, a tua humanidade ali naquilo que está fazendo. E ti metti in moto. Porque percebem que você se está interessado, que você está fazendo acontecer. Qualsiasi dinamica umana che mette in moto l'energia che è la costruzione di un futuro per la presenza. Qualquer dinâmica humana que faz acontecer a visão de futuro. Pazienza, richiede fatica, richiede determinazione. Tutte cose che sono al di là di quello che noi assorbiamo dalla nostra cultura. Todas as coisas que estão além da nossa cultura é o centro da nossa alegria. Che se ti perdi ti accorgi che sei perso. Permettetemi il giro di parole. Il Vangelo di San Giovanni è chiarissimo. O Evangelho de São João é muito claro. Nós nascemos e somos feitos para a alegria. Em segundo lugar, não existe. A alegria é uma dinâmica que tem Cristo no centro, mas que constrói uma energia e uma paixão que não tem limite. Porque põe no meio do jogo, faz com que essas pessoas se sintam muito próximas e possam jogar juntas. E essa situação nos deveria dar muita esperança. Todos os nossos santos e Dom Bosco, em modo particular, havia uma capacidade de colocar, de unir o lado de cá com o lado de lá, que às vezes não nos perdemos, porque não falamos do paraíso. Comincia a dedurre che non ne parli perché magari non ci credi più tanto. Di Dom Bosco e di tutti i nostri santi, del Papa. A dinâmica de Dom Bosco e de todos os nossos santos, dos santos, é justamente não podemos esquecer de falar do lado de cá com o lado de lá. Se não falamos mais do lado de lá, se não falamos de quais são os motivos das nossas alegrias, aqueles que estão próximos a nós, como os educadores e jovens, podem entender que talvez isso não seja importante para quem está falando. Assim que Dom Bosco falava desta alegria e conseguia unir essa dimensão do mundo humano com a dimensão do mundo divino em Deus. Perché quelli con cui siamo non sono mai un incidente di percorso. La forza di questo è a força dessa ideia de participar faz parte, a força de participar e imaginar que nós estamos voltados para o paraíso. Eu não quero fazer uma domanda, porque eu escutei muito bem o que o senhor disse. E
penso que estou nessa mesma linha de pensamento. Porém, essa geração, essa sociedade é uma sociedade que se está fechando, em uma solidão desesperada. Se não somos sãos, se não somos jovens, se não somos ricos, somos descartados. Só a esperança que Dom Bosco, de quem eu tenho muito a honra de ser cooperadora, é uma esperança que funciona como uma força que me faz pensar, não, eu devo fazer, eu tenho que participar, ainda que se no meio dessa sociedade de hoje possa parecer perigoso e pode ser interpretado como parece que essa pessoa é louca, parece que essa pessoa se intromete em tudo. O discurso da esperança finisce ai buoni cristiani per tanti che vanno in chiesa la domenica e si fanno vedere che sono buoni cristiani. Infelizmente, o discurso de bons cristãos e honestos cidadãos acabam parando nesse discurso só de ser bom cristão, indo à igreja no domingo. E não quero viver essa dimensão do cristianismo depois no dia a dia como um honesto cidadão. Eu não quero levar muito essa ideia avante, mas eu gostaria de repetir aquilo que digo aos mais jovens. Vamos avante, vamos avante. Até quando o Senhor nos der saúde, a saúde que podemos ter, mas vamos avante sempre, e com Dom Bosco, e com a esperança de nos revermos todos em paraíso. Qualche peccaduccio l'ho fatto. Mancherebbe, si figuri io. Eu não me sinto muito em condições de ir ao paraíso, porque o pecado eu sempre faço. Tem uma coisa que me vem muito à cabeça, não só agora, mas sempre. Eu era já salesiano, mas era salesiano jovem ainda. Eu me lembro de uma catequese que fez o bispo di Livorno, un signor Blonde. I ragazzi spesso, nel senso che non entrava nel cliché del prete, figuriamoci del vescovo, era molto concreto. Esse bispo não entrava no clichê, na ideia que nós temos de um padre normal e de um bispo. Che uno lì si aspettava che partisse il catalogo e ormai non cambio più. La prima dimensione della speranza. Nessa catequese ele ensinava perché la presenza di Dio ci tiene vivi e ci mette in moto e ci mette in cammino. Noi stiamo in via Marsala, se voi vi sentite soli venite in via Marsala, che a tutte le ore del giorno e della notte troverete tutto quello. Nós estamos na via Marsala, se vocês se sentem sós, venham à via Marsala, porque o tempo todo ali tem gente. Os romanos Romano não se nasce, romano se torna. Com a abertura do Coliseu, com a abertura do ano jubilar, com a abertura do ano jubilar, è interiore la cosa. Ci smuoveremo pure noi. Ci farà scendere dal balcone. Veremos mudanças muito importantes. Porque o sinal da esperança é que esse Papa idoso, doente, tocará o coração de muitos. Essa é a esperança de Deus. Uma esperança que nos faz acreditar numa mudança da sociedade. Essa é a esperança de Deus. Siamo allora, sai perché io sono preoccupato? Perché a me non preoccupa quando guardano l'orologio che fa parte dei diritti dell'uomo, ma quando cominciano a fare così, come dire, si è rotto, è possibile e si è fermato, sono 2 ore che... Ecco, lì diventa preoccupante. Allora.
Ok, allora possiamo concludere qui. Un grazie E podemos concluir aqui. Obrigado, Dom Stefano, por esse bonito momento. E poi Don Stefano ci ha detto che ognuno di noi Depois, Dom Stefano disse que cada um de nós é a esperança de Deus. Però eu me sinto de dizer la nostra speranza, no? que há estes jovens que, além de serem a esperança de Deus, são também as nossas esperanças. Sì, prego. Ok, grazie ancora. E adesso Obrigado, obrigado. accogliamola con A palavra à nossa Madre. Vamos acolhê-la com um aplauso. Sì, io non ho fatto sottolineature prima, perché sennò poi non avrei saputo cosa dire ora, no? Se eu não fiz nenhuma observação anterior, é porque depois não saberia o que dizer depois. A primeira coisa que eu gostaria de falar é agradecer a Dom Stefano pela estreia desse ano, que é rica em conteúdo e que pode ser uma luz no nosso caminho. Perché condividiamo un grande carisma. Porque condividimos um grande carisma e também para chegar à nossa missionariedade. E todas a temos, porque a vocação de todos é missionária, desde o nascimento, está no DNA da vocação salesiana. Gostaria de sublinhar justamente o ponto da centralidade de Cristo na nossa vida. Ali se encontra a esperança. Parece que essa ideia da centralidade de Cristo é um discurso que vai bem aos religiosos, mas não só a nós religiosos, como é uma ideia que deve ser central a todas as pessoas. Spesa per lui e di quello che il Signore Gesù, Cristo è per noi, per ciascuno di noi. O sentido verdadeiro da nossa vida Jesus é o sentido verdadeiro da nossa vida. O segundo ponto que eu gostaria de sublinhar é justamente não concentrar-se sobre o mal, não concentrar-se sobre aquilo que não funciona, mas concentrar a energia sobre o que podemos fazer, uma visão otimista. Guarda, lui ha guardato una miseria umana, ma di lì ha pensato, ecco, che cosa posso fare io, no? Justamente a experiência que Dom Bosco viveu, orientada por Dom Cafasso andando pela estrada, foi ali que ele pensou, o que é que eu posso fazer? Essa é a ideia importante que nós somos chamados, justamente. Che cosa vuol dire? Stiamo a guardare o possiamo fare, come diceva Don Bosco, tutto quello che possiamo fare. Podemos somente olhar ou podemos fazer tudo aquilo, como nos dizia Dom Bosco. Non credo di essermi distratta in questo anche per la Não creio que tenha me distraído durante essa apresentação. E molto puntuali, ma questo senso della presenza della generatività, secondo me noi non ce lo dobbiamo dimenticare, no? Um outro ponto que gostaria de sublinhar é que nella apresentação escutamos isso. A presença é capaz de gerar uma nova presença divina, justamente relembrando o Natal. Quindi anche questo lo vedo come un invito provvidenziale. Anche isso também eu vejo como um sinal providencial, antes de tudo como família salesiana, mas antes também como cristãos. Non so, io non sono stata in altre epoche precedenti, ma mi sembra bruttino da un certo punto di vista, così pari, basso. Ma il Signore si incarna in questa storia e ci rilancia nella sua avventura, chiamandoci a condividere questa sua O Senhor se faz carne na história de hoje presenza da parte di ciascuno di noi e assume esta história
e quer se fazer presença para gerar vida. Sono con noi, non sono un caso, no? Il Signore ci mette. As pessoas que estão conosco não é por acaso. As pessoas que encontramos na nossa família, na sociedade, nas comunidades, no ambiente de trabalho, as pessoas com quem podemos fazer o caminho. Isso também é a sua presença em meio de nós. Por isso, me parecia bem sublinhar essas passagens, porque a estreia é de grande riqueza, mas eu gostaria de sublinhar, porque tudo aquilo que o Senhor nos disse pode fazer muito bem, sobretudo nos animar nesse empenho. Obrigado. Não queremos perder o costume de família. Aqui temos primeiro uma pequena recordação, um pequeno presente, que é uma icona, que é um ícone. Grazie. Bene, quasi siamo alla fine. Quase estamos no final. Dom Stefano disse no início que era o seu primeiro exame, que era um pouco nervoso. Creio que no final dessa apresentação, podemos dar a sua nota. 30 com lode, 30 com lode. Nota máxima a Dom Stefano. Um aplauso de verdade. E nos contaminou com a sua alegria e com suas palavras. A esperança não desilude, não nos desilude mais. Por quê? Porque a nossa esperança é Cristo, é Jesus. Lo portiamo nel cuore, avremo anche noi 30 con lode. Se também nós levamos isso no nosso coração, também nós receberemos a nota 30 com laude. Assim como começamos, vamos concluir com o último envio, com esse momento de oração. Trouxemos aqui o Sírio. Eles voltarão aqui e eles vão pegar a vela, acender na luz de Cristo e levar aonde forem, para que sejamos artesãos de paz, homens e mulheres de esperança. Pedimos a Dom Stefano e à Madre de entregar essa luz aos representantes dos grupos da família salesiana. Antônio representa os 32 grupos que fazem parte da família salesiana. Invitiamo un rappresentante della famiglia. Convidamos representantes das famílias, de todas as famílias com as quais trabalhamos ao redor do mundo. Dom Stefano entrega a luz para lembrar a todos que devemos cuidar da família. Uma representante dos jovens, Flamínia, que nos representou muito bem na participação desta apresentação. Hoje também ela leva a luz para todos os jovens. Uma representante das nossas professoras, da nossa comunidade educativa, que são o sustento da esperança.
è una rappresentante delle neomissionarie e uma representante das novas missionárias que nos acompanham, como há 150 anos atrás partiram para a América. Hoje, essa representante dos novos missionários levam a luz a todos aqueles que são os destinatários da missão. Uomini e donne di speranza. Potete andare a casa. Intanto noi possiamo anche... Nós somos portadores da luz. Siamo tutti invitati e facciamo la foto, disse sì. Facciamo la foto. Antes de sair, vamos fazer uma foto de recordação aqui, juntamente com todos. In presenza e anche online, potete seguirle. Lembramos que o nosso próximo empenho juntos será a jornada de espiritualidade. Todos são convidados a participar à foto. Muito obrigado a todos, muito obrigado a IME Comunicazione. A Don Gigi, alla squadra che ci hanno portato. Muito obrigado a Dom Pierluigi Lanotti, a toda a equipe da IME Comunicação que nos ajudou a preparar todo esta tarde, esta noite da nossa apresentação. Potete venire qua, per favore, perché la camera solo prende il centro e voi siete molto importanti, non potete mancare in questa foto. Todos são muito importantes, ninguém deve faltar nessa foto. Concentre-se aqui no meio. Nel marzo del 2023 mi sono reso conto che un'ala dell'angelo si stava staccando. Pedrão, com certeza você acompanhou a apresentação. Era necessario la ristrutturazione delle torri campanarie. Viu? Não, mas é a minha primeira vez. Faça a sua avaliação. Le cose si ammalorano, si guastano. Assim. E depois aqui nós estamos com um problema, eu vou ter que falar com o Gigi. Tem uma interferência terrível. Sumi a imagem e sumi o áudio aqui para mim. Eu perdi completamente frases. Mas eu preciso que alguém me diga as coisas que eu tenho que fazer. Eu, Gilson, só aqui e depois tem outra, você vê o jeito que o Martoli fala, ele não completa uma ideia. Ele não completa uma ideia, ele vai anexando coisas, mas isso é um problema dele. Depois é um problema de falhar o áudio, é um problema dele. Para mim, eu preciso saber a minha fazer a minha parte. Strada dura, Você já
acho que você fez comigo, eu imagino. Quantas vezes você fez esse trabalho? Você fez o do André era mais fácil? Ah, entendi. Ah, é verdade.